O texto e o gráfico a seguir foram adaptados do documento Notas sobre o Brasil no PISA 2022. No Brasil, 27% dos estudantes atingiram pelo menos o nível 2 de proficiência em matemática, percentagem significativamente menor do que a média dos estudantes entre os países da OCDE, que é de 69%. O restante do texto não nos importa. Considerando o texto e o gráfico que tratam do desempenho dos estudantes brasileiros no PISA 2022, é correto afirmar que o percentual de alunos do Brasil... Olha só, vamos olhar para o gráfico e interpretá-lo, né, para a gente conseguir extrair as informações necessárias. Ele está dizendo aqui que 27% dos estudantes atingiram pelo menos o nível 2. Então, a gente vem aqui na primeira linha, que é matemática, e observa justamente isso, ó. Porque aqui você tem a barra acinzentada, que representa o total, ou percentual, de alunos de baixo desempenho, ou seja, pontuação inferior ao nível 2. E aí, é claro, 73%, isso aqui em percentual. O que eu concluo? Que o restante é de 27%. Beleza, está batendo com o texto que a gente acabou de verificar lá em cima. No item A, a gente tem que analisar o caso de ciências. Bom, no caso de ciências, a gente vem na terceira linha, aqui, e observa que 55% dos alunos não atingiram o nível 2, então abaixo do nível 2. Qual que é o restante? Bom, 100% menos 55%, isso aqui dá 45%, essa é a ideia. Bom, 45% estão no nível 2 ou em nível superior. Por isso que a resposta é exatamente a resposta do item A. O percentual de alunos do Brasil que atingiu pelo menos o nível 2 de proficiência em ciências é de 45%. É essa a resposta. Próxima questão. Márcia vai sortear um número entre 1 e 2025. Qual é a probabilidade de o número sorteado ser múltiplo de 3 ou de 7? Oi, desculpa te interromper, rapidinho, ó, eu só queria te lembrar de como é importante que você dê o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho. Isso ajuda muito a manutenção do nosso trabalho aqui no YouTube e incentiva que façamos mais conteúdo acadêmico e científico para você. Para resolver, eu vou precisar contar quantos múltiplos de 3 e quantos múltiplos de 7 nós temos de 1 a 2025. Para começar com os múltiplos de 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 2025 e vou dividir pelo 3. Vamos ver o que acontece. Ó. Aqui vai dar 20, então 3 vezes 6, 18, sobram 2. Vem o outro 2 aqui, 3 vezes 7, 21, sobra 1. Vem o 5, a gente fica com 3 vezes 5, 15. Então, a gente encontrou um total de 675 múltiplos de 3. No caso dos múltiplos de 7, a gente vai ter que fazer mais uma coisa. A gente vai ter que fazer 2025 por 7. Aí tem que ser 2 vezes 7, 14. Aí sobram quantos? 6. Vem o 2 aqui. Bom, 9 vezes 7 vai dar o 63. O que eu vou fazer? Vou ter que multiplicar por um número menor, 8, que dá 56. Então, aqui vai dar 6 de novo. E o 65, agora sim eu posso colocar o 9. Não importa o resto aqui. A gente só se preocupa com o número de elementos que são múltiplos de 7. Então, são 289. Só que tem mais um detalhe. Eu preciso achar os números que são múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo. Quanto que é 3 vezes 7? É 21. Então, tem que procurar pelos múltiplos de 21. Ah, mas por quê? Vou explicar. Porque é o seguinte, você não quer a probabilidade de que seja múltiplo de 3 ou de 7, ou significa que você tem que somar. Só que se você somar tudo e não excluir os que são de 3 e 7 ao mesmo tempo, você vai estar contando duas vezes. Então, eu tenho que somar o 675 com o 289 e tem que tirar dessa soma o total de múltiplos do 21. Vamos, em primeiro lugar, descobrir quantos são esses múltiplos. A mesma ideia, 2025 por 21. Bom, aqui eu tenho que pegar o 202, uma vezes 9, 9. E aí, 2 vezes 9, 18. 189. Bom, isso aqui menos 189, né, para chegar em 202, a gente vai ter 11, 12, 13. E aí vem o 5 aqui, 135. Bom, coloca o número 6, que é o limite aqui que a gente consegue. Ó. 1 vezes 6, 6. O importante é que
nós observemos que o total é de 96. Agora, voltando para a nossa questão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o 675 e somar ao 289. Então, lá, isso aqui dá 14, vai 1. 2 vezes 8, 16, vai 1. Agora a gente tem 8, 9, 964. Só que eu preciso tirar desses 964 os 96, que são múltiplos de 3 e de 7 ao mesmo tempo. Então aqui a gente vai ter 14 menos 6, que vai dar 8. Agora vem 1 aqui no 9, então ficou 10. Bom, 96 menos 10 dá 86. 868. E a nossa probabilidade vai ser o seguinte: o total de elementos nas condições apresentadas, ou seja, múltiplos de 3 ou de 7, que a gente já viu que é 868, dividido pelo total de números disponíveis, 2025. E a resposta você vai encontrar na alternativa A. Um telefone celular custava R$2.000 em janeiro. Em abril, seu preço foi reajustado em 10%. Em junho, o preço foi novamente aumentado em 10%. Numa promoção em novembro, Rogério finalmente comprou com um desconto de 20% o celular. Quanto ele pagou? Não é a resposta C. Porque é uma pegadinha, né? Mas isso cai em vários concursos vestibulares. Se você tem um aumento de 10% e depois mais um aumento de 10% e, por final, um desconto de 20%, isso aqui não é igual a 0% de aumento, tá? Não é a mesma coisa. Como que a gente faz isso aqui? A gente sempre recorre à ideia de acréscimo e desconto usando aquela formulinha. Então, o acréscimo é o seguinte, ó, imagine que você tem um valor V0 e você multiplique por 1 mais uma taxa de juros, um percentual I. Esse aqui vai ser o valor final depois do acréscimo. No caso do desconto, você vai ter V0 multiplicado por 1 menos I, e isso vai ser o valor final. Então, acréscimo, a gente multiplica por 1 mais I, desconto, a gente multiplica por 1 menos I. Vamos pensar, no primeiro acréscimo, ou seja, a gente vai colocar aqui abril. Em abril, qual era o preço? Bom, era de R$2.000 vezes 1 mais 10%. Por que 10%? Porque esse foi o primeiro acréscimo, aqui, ó, 10%. Então, vamos pensar, 10% é a mesma coisa que 0,1. Então, a gente vai ter aqui 1,1. Portanto, no final eu fico com 2.000 vezes 1,1. Não faz a conta, depois a gente pensa nessas contas. Agora, vamos pensar em junho, ó. Teve um novo reajuste, um novo aumento de 10%. Qual vai ser o valor final? Agora o valor que a gente vai tomar não é mais 2.000, mas sim 2.000 vezes 1,1. Vamos lá então, eu vou pegar 2.000 vezes 1,1, esse é o meu valor inicial em junho. E eu vou multiplicar por quanto? 1 mais 10%, que é a mesma coisa que 1,1. Tá? No final eu vou ficar com 2.000 vezes 1,1 ao quadrado. Agora vem a parte do desconto. No último mês, novembro, a gente vai ter o seguinte, ó, um desconto de 20% sobre o preço de junho, que é esse aqui. Com quanto que eu fico? Eu fico com 2.000 vezes 1,1 ao quadrado, vezes 1 menos 20%, certo? Tem que usar a formulinha. Agora, quanto que é 1 menos 20%? Bom, 20% é a mesma coisa que 0,2. 1 menos 0,2, isso aqui dá 0,8. No final das contas, o meu valor vai ser de 2.000 vezes 1,1 ao quadrado vezes 0,8. Agora a gente tem que fazer a continha, não tem jeito. Para a gente fazer essa continha, a gente vai primeiro fazer 1,1 ao quadrado. Isso aqui dá 121, só que você tem que andar com duas casas para a esquerda, 1,21. E a gente tem que multiplicar por 0,8. Bom, multiplicar isso aqui por 0,8, quanto é que dá? A gente vai ter 8, 16, e aqui vai ter 9. Quantas vírgulas a gente anda para a esquerda, né? Quantas casas decimais? 1, 2, 3. 0,968. Agora, para finalizar, qual que é o valor? É de 2.000 vezes isso.
2.000 a gente pode escrever como 2 vezes 10 ao cubo. Aqui a gente não tem também 10 a menos 3, então eu vou fazer 968 vezes 10 a menos 3. Esse cara vai embora com esse. Então a gente fica apenas com a seguinte conta: 968 vezes 2. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 6, 12, 13. Vai 1. 2 vezes 9, 18, 19. Então, olha só que curioso. O preço foi menor, porque ele foi para 1.936. Agora vamos achar a resposta. A resposta está na alternativa B da questão. As funções trigonométricas, cosseno e seno, são muito estudadas no ensino médio. Aí pode pular essa parte que não interessa. É possível, no entanto, calcular em outros arcos os valores destas funções utilizando algumas identidades trigonométricas. Considerando a relação cosseno de x sobre 2 é igual a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x, tudo isso dividido por 2, e a identidade fundamental da trigonometria, é possível afirmar que o valor do seno de π sobre 12 é quanto? Olha só, a gente tem a identidade que ele forneceu, que é a seguinte. Vamos escrever aqui para memorizar bem. Cosseno de x sobre 2 é a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Essa aqui é a identidade. Ele fala de mais uma identidade, a identidade fundamental. Essa aí você precisa saber. E ela é a seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é importantíssima, tá? Mais uma coisa que você precisa saber. Como que a gente vai calcular o seno de π sobre 12? Eu vou calcular, em primeiro lugar, o cosseno de π sobre 12. Mas você pode escrever π sobre 12. Olha só, isso aqui é importante. π sobre 12 pode ser escrito como π sobre 6 dividido por 2. Certo? Porque daí você inverte a fração e você fica com π sobre 6 vezes 1 sobre 2. Multiplica os denominadores, fica com π sobre 12. Tá bom? Logo, eu vou ter que saber mais uma informação. Qual é o cosseno do nosso arco de π sobre 6, tá? Porque a gente vai usar na fórmula. Então, olha só, vamos retomar aqui o nosso raciocínio. Primeiramente, eu calculo o cosseno de π sobre 12, que a gente vai escrever como π sobre 6 dividido por 2. Então, o nosso x agora é o π sobre 6, porque tudo isso dividido por 2 dá π sobre 12. Bom, isso aqui vai ser aquela raiz quadrada grandona. E a gente vai ter 1 mais cosseno de x. Cosseno de x é cosseno de π sobre 6. E aqui a gente divide por 2. Quem é o cosseno de π sobre 6? Lembre-se de que o cosseno de π sobre 6, lembra que o π sobre 6 radianos equivalem aqui a 30 graus. Então, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui dentro vai ter, dentro da raiz quadrada grandona, vai ter raiz de 3 sobre 2, tá bom? Prosseguindo com as contas, a gente vai ter o seguinte: cosseno de π sobre 12 é igual a raiz quadrada de 1 mais raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2. Vamos fazer a conta rapidamente aqui embaixo, ó. Se eu fizer 1 mais raiz de 3 sobre 2, isso aqui dá 2 mais raiz de 3 sobre 2. E se a gente divide por 2 aqui, vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre 4. Logo, a gente obteve o seguinte: 2 mais raiz de 3 sobre 4, tudo isso dentro da raiz quadrada, só que esse é o cosseno, tá, por enquanto. Logo, essa raiz quadrada de 4 aqui embaixo passa a ser 2. Logo, a gente vai ficar com raiz de 2 mais raiz de 3 dentro da raiz, dividido por 2. Mas atenção, esse é o cosseno de π sobre 12. Agora entra em cena a nossa outra identidade, a identidade fundamental da trigonometria. Essa aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Bom, eu quero descobrir o seno de π sobre 12. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, seno de π sobre 12, isso ao quadrado, vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de π sobre 12. Só que o cosseno de π sobre 12, a gente viu que é
raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Só que olha só, ele está elevado ao quadrado. Então, a gente vai ficar com 1 menos, vai tirar a raiz quadrada, simplesmente isso. 1 menos 2 mais raiz de 3, e aqui embaixo volta a ser o 4, tá bom? E aí a nossa conta vai ficar a seguinte, esse menos vai passar para o 2 e para o raiz de 3. E a gente vai ficar com o denominador 4, aqui vira 4, menos 2 menos raiz de 3. O resultado é 2 menos raiz de 3 sobre 4. Mas o que a gente obteve aqui? A gente obteve seno ao quadrado de π sobre 12 igual a 2 menos raiz de 3 sobre 4. Para achar o seno, eu tenho que extrair a raiz quadrada e a gente vai ter duas opções. Mais ou menos, a gente já vai discutir sobre elas, raiz quadrada disso aqui. O resultado vai ser mais ou menos raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 dividido por 2. Agora, como o nosso ângulo é π sobre 12, é óbvio que π sobre 12 é menor que π sobre 6, certo? Porque aqui dividiu por 6 é um denominador menor que o 12. Isso aqui, é claro, é maior que zero. Então, está no primeiro quadrante da trigonometria. Logo, a gente está falando de seno e cosseno positivos. Eu vejo nas alternativas só tem valor positivo. Ok. Qual que é a resposta que eu achei? Alternativa A da questão. Uma lanchonete recebeu uma encomenda de 65 copos de sucos de frutas. Até 3 sabores podem ser misturados dentro do copo, sendo eles abacaxi, laranja e morango. O diagrama a seguir representa algumas quantidades produzidas de cada tipo de suco. Por exemplo, foram pedidos 10 de abacaxi apenas, 6 somente de laranja e morango ao mesmo tempo, tá bom? Os sucos foram colocados em copos não rotulados. Se uma pessoa escolher um copo ao acaso, qual é a probabilidade de que ela tome um suco que tenha exatamente 2 sabores? É uma brincadeira com conjuntos, tá bom? Vamos pensar assim, ó. O total, ele é de 65 copos. Agora pensa um pouco, ó. Quantos são exclusivamente de abacaxi? 10. Exclusivamente de laranja? 15. Exclusivamente de morango? 8. Então, se a gente tirar dos 65 a soma desses caras, a gente vai ficar apenas com elementos dessa região do conjunto, ó. Tá? Vamos começar assim. Então, a gente vai fazer 65 menos 10 mais 15 mais 8. Isso aqui é igual a 65. Olha só, 25 mais 8 dá 33. Aí você tira do 5, 3 fica 2. Do 6, 3 fica 3. Então, nesta região vermelha, a gente tem 32 copos. Porém, a gente quer copos apenas com 2 sabores. E há um total aqui de copos com 3 sabores, que é a interseção entre os 3 conjuntos, que é o total de 7 copos. Logo, para eu descobrir quantos copos tem exclusivamente 2 sabores, eu pego o 32 e dele eu tiro 7. Isso aqui dá exatamente 25, certo? Agora eu tenho o total de copos que tem exclusivamente 2 sabores. O meu universo tem 65. Então, se eu tirar por acaso um copo, qual é a probabilidade de que ele tenha apenas 2 sabores? A probabilidade vai ser de 25 por 65. 25 é 5 vezes 5. 65 é 5 vezes 13. Aí é fácil, porque você cancela este com este. E aí fica com 5 trezeavos de probabilidade. Alternativa A. Ana está treinando as habilidades matemáticas de seu irmão mais novo. Ela escolheu números reais x, y e avisou para seu irmão que os números satisfazem as desigualdades. Módulo de x menos 2 menor ou igual a 2 e módulo de y menos 3 menor ou igual a 1. O que o irmão de Ana pode concluir corretamente sobre esses números? Olha só, quando você tem a seguinte expressão, eu vou escrever aqui, ó, x menos 2 menor ou igual a 2, só que tudo isso aqui dentro do módulo, você pode escrever isso aqui de modo equivalente a x menos 2 fora do módulo, menor ou igual a 2, maior ou igual a menos 2. Então, você multiplica por menos 1 e fica maior que o número à esquerda. Então, você vai ter x menos 2 menor que o 2 e x menos 2 maior que o menos 2. No caso do y,
a gente vai ter y menos 3 menor ou igual a 1. Com quanto que a gente fica? A gente fica com menos 1 menor ou igual a y menos 3 menor ou igual a 1. Agora vamos melhorar um pouco essa desigualdade. Vou começar por essa desigualdade aqui, ó. Esse menos 2 ele passa tanto para um lado quanto para o outro somando, porque a gente tem uma inequação aqui do primeiro grau. Então a gente vai ficar com x menor ou igual a 2 mais 2, 4, e maior ou igual a menos 2 mais 2, 0. Então essa aqui é a informação que a gente conclui sobre o x. E sobre o y, qual é a informação? Vou passar o menos 3, mudando o sinal, é claro, para cada um dos lados. Vou ficar com y menor ou igual a 1 mais 3, 4, menos 1 mais 3 dá 2. Ou seja, descobri esse valor aqui. Agora, eu preciso pensar em qual informação a gente tem com certeza. Tá vendo que todo mundo aqui ou tem x² mais y² ou tem x mais y. Então, vamos somar. O que eu vou somar? Eu vou somar essa desigualdade com essa, tá? Vamos somar? Então, eu vou ter, ó, olha só, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4, mais 2 menor igual a y menor ou igual a 4. Soma. No lado direito, aqui a gente tem 4 mais 4, 8. Então, 8 é maior ou igual a, no centro, x mais y. E no final, 0 mais 2, que dá 2. Aí você vem nas alternativas, qual que você pode dizer com certeza? É a C. Tá? Mas por que é a C? Porque ela não tem o maior ou igual a 2. Não tem problema, porque é maior ou igual a 2 e, ao mesmo tempo, isso. Então, qualquer uma delas é válida sozinha também. Oi, desculpa te interromper, rapidinho, ó, eu só queria te lembrar de como é importante que você dê o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho. Isso ajuda muito a manutenção do nosso trabalho aqui no YouTube e incentiva que façamos mais conteúdo acadêmico e científico para você. Próxima questão é uma questão que não tem resposta, provavelmente vai ser anulada, mas vamos lá. Uma empresa produz arruelas, discos perfurados, pretos no formato indicado na figura a seguir. Beleza. O círculo externo tem 60 centímetros de diâmetro, o interno 40 centímetros. Para pintá-las de preto, são adquiridas latas de tinta, sendo que cada lata é suficiente para pintar uma área total de 10 metros quadrados. Sabendo que somente uma das faces da arruela será pintada, a quantidade mínima de latas que precisarão ser adquiridas para conseguir pintar 90 arruelas é quanto? Bom, a área de coroa circular. Porque você tem, na verdade, dois círculos, um sobre o outro. O círculo maior, a gente viu que tem 60 centímetros de diâmetro, portanto, tem quanto de raio? Tem um raio de 30 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, 30 centímetros. O disco menor, ele vai ter um raio que vem do diâmetro de 40 centímetros, portanto, 40 por 2 dá 20 centímetros. Então, o que nós concluímos? Nós temos um disco maior de 30 centímetros e um disco menor de 20 centímetros de raio. A área que vai ser pintada é a área em preto, que é a área do maior menos a área do menor. Qual que é a área do círculo do disco maior? A área do disco maior, ou seja, a 30, porque tem 30 centímetros de raio. Lembrando que a área, claro, vou recordar aqui, é πr ao quadrado, a área da circunferência. Então, a gente vai ter π vezes 30 ao quadrado. 30 ao quadrado. 30 ao quadrado e 30 vezes 30, que dá 900. Logo, a gente achou aqui, 900 π centímetros quadrados é a área do círculo maior, do disco maior. O disco menor, que tem 20, vai ter a área π vezes 20 ao quadrado, que dá 400 π centímetros quadrados, né? 20 vezes 20 dá 400. Agora, qual que é a área a ser pintada de cada arruela? A área pintada, AP, é exatamente 900 π menos 400 π. Ou seja, é essa região aqui, em preto, que não dá para enxergar direito, que vem do disco maior menos o disco menor. Agora, ó, 900 menos 400 dá 500. Então, a gente descobriu que isso aqui dá 500 π centímetros quadrados. Beleza, agora ele está falando assim, olha, eu preciso pintar 90 arruelas e só uma face. Logo, o total, a área total que eu vou pintar é de 500 π centímetros quadrados vezes 90. Olha só, 9 vezes 5, 45. Então, a gente vai ter 45
seguido de 3 zeros, π centímetros quadrados. Essa é a área total que vai ser pintada. Para a gente descobrir o número mínimo de latas, eu vou pegar os 450.000 π e dividir por 10 metros quadrados. Só que atenção, isso aqui está em centímetros quadrados. Então, a gente tem que passar os 10 metros quadrados para centímetros quadrados. Então, a gente vai ter 100 centímetros vezes 100 centímetros. Isso aqui dá tudo centímetros quadrados, porque 10 metros a gente sabe que são 100 centímetros. Agora, a gente consegue calcular. Veja, esses zeros vão embora com esses zeros, esse com esse, 45 por 10 dá 4,5. Com quanto que eu fiquei? Eu fiquei com 4,5 π. Bom, mas 4,5 π, olha só, π é 3,14. Vamos pensar em números inteiros. Se a gente fosse aproximar isso aqui para 4,5 vezes 3, a gente teria 12, que é 3 vezes 4, mais metade de 3. Então, a gente teria, sei lá, 13 latas, uma coisa assim. Não tem a resposta, tá vendo? O número aqui que a gente teria aqui é maior do que as alternativas apresentam. Então, a questão tem que ser anulada. Sejam f de x igual a x menos 2 e g de x igual a x quadrado menos 4x funções reais. A quantidade de números x pertencente aos inteiros que satisfazem a inequação g de f de x menor que zero é igual a quanto? É uma brincadeira com função composta e também inequação. A nossa função f é x menos 2. A nossa função g é x quadrado menos 4x. Qual que é a nossa função g de f de x? Bom, o g a gente sabe que é x quadrado menos 4x, só que agora o x virou f. Então, a gente vai ter f ao quadrado menos 4f. Ou f não é x menos 2? Então, a gente vai ter aqui x menos 2 ao quadrado menos 4 vezes x menos 2. Agora, olha só, x menos 2 ao quadrado, desenvolvimento aqui de quadrado da diferença, a gente vai ter x quadrado menos 4x mais 4. Aqui vai ter uma distributiva, menos 4x mais 8. O resultado é x quadrado menos 8x mais 12. E a gente quer isso menor que zero. A gente encontrou uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, mais precisamente, e a gente quer descobrir para quais valores de x ela é menor que zero. Para isso, eu vou ter que encontrar as raízes usando Bhaskara. Então, por Bhaskara, a gente sabe que, olha só, os coeficientes aqui são 1, menos 8 e 12, tá? Como que era a fórmula de Bhaskara? Ela vai ser menos o coeficiente menos 8, portanto, mais 8, mais ou menos a raiz quadrada do menos 8 ao quadrado, que dá 64, menos 4 vezes o primeiro termo, que é 1, vezes o último, que é 12. 4 vezes 12. E divide tudo por 2 vezes o primeiro, que é 2. Porque é 2 vezes 1, 2, né? 64, aqui vai dar 64 menos 48, isso dá 16. O x, portanto, vai ser 8 mais ou menos... Raiz quadrada de 16 é 4. E a gente divide por 2 aqui. 8 mais 4, 12. Por 2, 6. 8 menos 4, 4. Por 2, 2. Então, as raízes são 6 e 2. Como que eu escrevo a nossa GOF, que é a nossa função aqui, né? É isso aqui. Usando essas raízes. Eu escrevo como x menos 6 e x menos 2, tá? Isso aqui tem que ser menor que zero. Aí eu vou recorrer ao seguinte. Eu vou pensar no gráfico dessa função de segundo grau. Eu sei que a nossa função de segundo grau é x quadrado menos 8x mais 12. Essa parábola, ela vai ter a concavidade para cima, voltada para cima, porque o cara que multiplica o x quadrado é positivo. Aqui é 1, né? Então é positivo. E vai ter dois elementos de interseção com o eixo x, que são o 6 e o 2, né? Aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 6. A gente vai pôr bolinha aberta aqui e aqui, porque a gente está falando menor, não menor igual, tá? Então, só porque é menor que zero. E a gente sabe da parábola que aqui é sempre mais, aqui é sempre mais e aqui é sempre menos. Qual é a região que a gente vai
marcar? A gente vai marcar essa região aqui. Então, as soluções da inequação estão nessa região. Qual é essa região em termos de conjuntos? É 2 e 6 abertos aqui dos dois lados. A pergunta é, quantos números inteiros estão nesse intervalo? Os números inteiros aqui são 3, 4 e 5, certo? Porque o 2 já não está. A extremidade aqui faz com que ele não esteja, e aqui também, o 6 também não pertence. Logo, a gente tem quantas soluções inteiras? 3, alternativa B. A figura a seguir mostra um triângulo ABC que contém dois quadrados em seu interior. O segmento GH é lado de um dos quadrados e está contido no segmento AB. O segmento EF, contido no AC, é lado do outro quadrado. Sabendo que a G mede 4 cm e que o lado GH do quadrado menor mede 3 cm, o comprimento do EF é quanto? Deixei o triângulo aqui e vamos fazer algumas observações. Em primeiro lugar, vou observar tudo sobre o triângulo AGD. Eu sei que aqui tem 4 centímetros. Eu sei que aqui tem 90 graus, porque isso aqui é um quadrado, então tem que compartilhar esse ângulo com o quadrado. Esse cara eu vou chamar de x. E como o nosso quadrado tem lado 3, que é o GH, aqui obrigatoriamente tem 3 e aqui também. Eu consigo descobrir o x por Pitágoras, certo? Então, no triângulo AGD, o Pitágoras fica assim, ó, a hipotenusa é x. Então, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso dá 16 mais 9, que dá 25. O x fica a raiz de 25, que é 5. Ok, até aqui beleza. Bom, outra coisa que eu vou observar neste triângulo. Olha só que interessante. Eu vou chamar esse cara de ângulo alfa. Esse de ângulo beta, tá bom? Então, alfa mais beta tem que dar 90, porque, ó, teorema do ângulo interno. Alfa mais beta mais 90 tem que dar 180. O 90 passa subtraindo, eu fico com alfa mais beta igual a 90. Então, toda vez que tiver um triângulo retângulo com ou ângulo alfa ou ângulo beta, o outro é ou ângulo beta ou ângulo alfa, tá? Por exemplo, no triângulo grandão, olha só, esse aqui, que eu vou destacar em verde. Este triângulo tem 90 graus aonde? Aqui, ó. Logo, ele tem que ter quem aqui? Beta, porque aqui é alfa. Vamos observar mais alguma coisa do AGD. A tangente do ângulo alfa, pensando no delta AGD, no triângulo AGD, ela vai ser cateto oposto, que é 3, pelo cateto adjacente, que é 4. Então, a tangente de alfa é igual a 3 sobre 4. Beleza, guarda essa informação. Agora eu vou olhar para o triângulo, vamos destacá-lo aqui, este triangulinho aqui, ó. Tá? Esse triângulo aqui que tem base DE. Se a gente pensar nesse triângulo, que tem base DE, eu vou chamar esse cara de Y. Aqui eu sei que tem 90 graus. Aqui, quantos graus vamos ter? Você concorda que aqui é 90? Portanto, a gente precisa ter alfa aqui. Beleza? Então, de novo, alfa. E aqui é 3 por causa do quadrado. Eu consigo descobrir quem que é o Y. Porque o Y sobre 3 é cateto adjacente por hipotenusa. É o cosseno de alfa. Lá no triângulo AGD, eu sei que o cosseno do alfa, quem que é o cosseno de alfa? Ele vai ser cateto adjacente 4 pela hipotenusa 5. Portanto, y sobre 3 vai ser igual a 4/5, tá? Agora faz a multiplicação em cruz. Eu vou ter 5y igual a 12. Y é 12/5, beleza? Deixa assim, não tem problema. Para finalizar o nosso exercício, olha só. O nosso triângulo maior, ele é aquele grandão lá, que tem as seguintes medidas. Na base é x mais y, então 5 mais 12/5. Aqui é o ângulo alfa. E a gente quer o L. Por que é o L que a gente está procurando? Olha só, que é o lado L. A gente não está procurando a base que é EF,
Então a base é essa aqui, ó. Vou marcar para você ver. A gente quer esse cara aqui. Só que isso aqui é um quadrado. Ele é igual a esse aqui. Então esse vale L, esse vale L. Tá bom? Vamos fazer então a conta usando essa ideia. E também a tangente. A tangente do ângulo alfa a gente já sabe. A tangente, ela é 3 sobre 4, que é a tangente do ângulo alfa, tá? Para a gente descobrir L, basta usar a tangente, que é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, é L dividido por 5 mais 12 quintos. É isso que a gente vai encontrar aqui. Bom, vamos lá então fazer algumas continhas, tá? 5 mais 12 quintos. Divide tudo por 5. Isso aqui dá 25 mais 12. Então, a gente vai ter 37 sobre 5. Tá? Agora, usando a proporção da tangente, 3 quartos é igual a L sobre 37 sobre 5. Então, olha só. Eu vou obter 3 sobre 4 é L dividido por 37 sobre 5. Multiplicando em cruz, eu vou ter 3 vezes 37 sobre 5 igual a 4L, mas daí eu vou deixar o 4 aqui. 4 vezes 5 igual a L. Tá? Agora é só a gente fazer algumas continhas. Bom, quem que é 4 vezes 5? É 20. O nosso L vai ter divisão por 20. E 37 vezes 3, aqui dá 21. 3 vezes 3, 9, 10, 11. 111 sobre 20. Eu venho nas alternativas. E a alternativa é a letra B. Oi, desculpa te interromper, rapidinho, ó, eu só queria te lembrar de como é importante que você dê o like neste vídeo e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho. Isso ajuda muito a manutenção do nosso trabalho aqui no YouTube e incentiva que façamos mais conteúdo acadêmico e científico para você. Seja a N uma progressão aritmética de razão R, e seja S1, S2, S3, a sequência é definida por Sn igual a 1 mais até a n, ou seja, o seu nésimo termo é a soma dos n primeiros termos da PA a n. Sabendo que 168, 220 e 279 são termos consecutivos da sequência das somas, a razão da PA é quanto? Você nem vai precisar da fórmula da soma para resolver isso. Por quê? A soma dos n primeiros termos da PA vai começar com 168. Então, a gente tem alguns n termos, e isso aqui, então a gente tem n termos, os n primeiros termos somados dão 168. Agora, se eu pegar o próximo termo da sequência das somas, o que ela significa? O que ele significa? Ele é a soma dos n mais 1 primeiros termos da PA. Portanto, isso vai ser o Sn mais o termo da PA a n mais 1. O mesmo vai acontecer com Sn mais 2. Ele vai ser o Sn mais a n mais 1 mais a n mais 2. Tá? Então, eu estou pegando nessa sequência. O resultado aqui é 220 e o resultado aqui é 279. Beleza, com isso eu vou conseguir o seguinte. Eu sei que Sn é 168, então já faço a substituição aqui. Com quanto eu vou ficar nas duas equações? Então, a primeira equação vai fornecer para mim o seguinte. An mais 1 igual a 220 menos 168. Isso vai dar 52. E a segunda equação vai fornecer para a gente An mais 1 mais An mais 2 igual a 279 menos 168. Isso vai dar 111. Tá bom? Agora você se lembra do seguinte sobre progressões aritméticas. O An mais 1 é o termo geral An mais a razão. Então, a primeira equação eu vou substituir por An mais a razão, que é igual a 52. E a segunda equação, a gente vai ter An mais 1, que a gente já viu que é An mais R, e o An mais 2
é o AN mais 2R. Isso vai dar 111. Se a gente fizer um pouquinho mais de conta, isso aqui dá 2AN mais 3R igual a 111. Então, você tem um sistema de duas equações e duas incógnitas. Este sistema aqui, ó, essa equação e essa. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou resolver da melhor maneira possível aqui. A minha ideia é multiplicar por 2 essa equação toda. Então, ela vai ficar da seguinte maneira. 2AN mais 2R igual a 2 vezes 52, que dá 104. Eu vou subtrair dessa equação de baixo a equação verde ali em cima. Então, vai ficar 2AN menos 2R menos 104. Qual é o resultado? Bom, o resultado é que esse cancela com esse. 3R menos 2R dá R. E 111 menos 104, a gente vai ter 7. E a razão a gente descobriu. É 7. A resposta está na alternativa B. O gráfico de uma parábola de equação y igual a x² mais bx mais c passa pelos pontos P, Q e M. Qual o valor do produto ABC? Essa aqui é uma questão clássica de parábolas. E a gente tem que simplesmente substituir cada ponto na parábola. A gente vai ter 3 equações e 3 incógnitas. Então, olha só. A primeira equação, a equação do ponto P. O x é 0 e o y é menos 4. Então, a gente vai ficar com A vezes 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais C igual a menos 4. Agora, eu vou pegar a equação Q. A equação Q vai ser x igual a 2 e y igual a menos 1. Então, vai ser A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 mais C igual a menos 1. E o último é M. M vai ser x igual a menos 2 e y igual a 5. Então, a gente vai ter A vezes 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é o mesmo. Aqui vai ser menos B vezes 2 mais C igual a 5. A primeira coisa que vem aqui pra gente é que esses caras são 0 e a gente fica com C igual a menos 4. Então, as nossas equações são duas, na verdade. A primeira, ela é 4, porque é 2 ao quadrado, vezes A, mais 2B, menos 4 igual a menos 1. Então, o menos 4 passa pela somando, eu fico com mais 3. A segunda equação, ela também é 4A, só que ela vai ser menos 2B, e o 4 vai passar somando para lá, vai dar 9. Isso aqui vai dar 9. Agora, para você achar A e B, basta você somar as duas equações, porque 4A mais 4A dá 8A. Mais 2B menos 2B dá 0, 3 mais 9, 12. Ou seja, descobri que o A ele é 12 oitavos. Se você preferir, dividido tudo por 4 é 3 sobre 2. Agora, qual é o B? Basta você fazer o seguinte, vir na primeira equação, por exemplo. Então, eu vou ter 4 vezes A, que é 4 vezes 3 sobre 2, mais 2B igual a 3. Bom, isso aqui dividido por 2 dá 2. 6 passa subtraindo. Então, eu fico com 2B igual a 3 menos 6. Certo? E aí, eu vou ficar com B igual a menos 3 sobre 2. Agora, para finalizar, qual é o valor do produto? Bom, a gente descobriu que o A é 3 sobre 2. A gente descobriu que o B é menos 3 sobre 2. E o C é menos 4. Olha só, o menos vai embora com menos. Esse 2 e esse 2 vão embora com 4. Sobram 3 vezes 3. Isso aqui dá 9, alternativa D.